Entre as mais famosas batalhas dos sexos está a disputa por quem passa pela pior de todas as dores: homens ou mulheres. É certo que uma crise renal é capaz de fazer qualquer machão gemer e chorar. Não só homens, mas mulheres também. Então, para sermos justos nesta disputa dolorosa, precisamos fazer um contraponto entre a dor que só mulheres podem sentir e a dor que apenas os homens sentem. Ou seja, a dor do parto e a dor de um chute no saco. Mas como saber qual é a pior entre as duas se um jamais poderá se colocar no lugar do outro? Para isso, existe ciência, e ela mais uma vez foi buscar respostas para um dilema interminável. Qual dor é maior? Um parto ou um chute no saco? E antes que eu comece, recomendo que você deixe logo o seu like. E se você ainda não se inscreveu, aproveita a vinheta e se inscreva logo, rapidinho. Eu sou o Boco e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Um homem jamais saberá o que é dar à luz. E uma mulher jamais saberá o que é sentir a dor de um chute no saco. Por motivos óbvios, né? É claro. As mulheres têm a missão de gestar e trazer os bebês ao mundo. Falando em poucas palavras, parece até fácil. Mas imagine os últimos dias de gestação. A mulher carrega, nesse período, um ser com um peso semelhante ao de uma melancia e que depois passa através de um buraco do tamanho de uma moeda. Por outro lado, os homens afirmam que mesmo a menor parte de seus órgãos genitais pode tirar todas as suas forças. Um chute ou qualquer outro choque na nossa região íntima pode nos levar a um desmaio, por exemplo. Todos nós conhecemos a capacidade que as redes sociais têm de criar rumores e teorias, não é mesmo? E entre esses rumores, existe um que afirma que há uma medição de intensidade de dor conhecida por DEL ou DOL, de dolor. E uma pessoa pode suportar até 45 DELs. Mas as mães têm uma sensação de aproximadamente 57 DELs de dor na hora do parto, 12 níveis acima da média. Para entender melhor, imagina. Você já fraturou algum osso do seu corpo? E se ao invés de quebrar só um osso, você tivesse 20 ossos quebrados pelo corpo de uma só vez? É o que equivale à dor durante um parto, de acordo com essa teoria. Olha, e é quase impossível de imaginar algo assim. Eu não vou nem tentar. Mas por mais surreal que isso possa parecer, os homens acreditam que ser chutado no saco traz mais de 9.000 DELs de dor. Mas isso seria humanamente tolerável? O fato é que essa escala de dor medida em DEL ou DOL não tem muita legitimidade, já que a dor é subjetiva e, consequentemente, imensurável. Mas por que sentimos dor? A dor é, na verdade, um sinal de alerta do nosso organismo, avisando que algo não vai bem e merece atenção, ou simplesmente um artifício da natureza que, ao longo da vida, nos ensina a ter cuidado redobrado com partes mais sensíveis do nosso corpo. A sensação de dor começa nas células nervosas, ou nociceptores, que reagem apenas a sensações dolorosas. O que ocorre é que quando há um impacto ou qualquer outra sobrecarga a estas células, elas iniciam um processo inflamatório e os sinais de dor passam lentamente pela medula espinhal e então chegam ao cérebro, que reage com a dor propriamente dita. Os testículos são órgãos internos que, com a evolução, passaram para a parte externa do corpo. E para entender a situação destes órgãos, saiba que são completamente cobertos de nociceptores. Por isso, são extremamente sensíveis, resultado de todo um trabalho da natureza para garantir a procriação. Porque é claro que se você tem uma parte do corpo que é muito sensível, fará de tudo para protegê-la. Não é mesmo?
O que impressiona é que, mesmo diante de toda essa sensibilidade que todos nós, homens, aprendemos que temos logo cedo, não cansamos de expor nossos órgãos a situações de risco. Entre quedas de skate em manobras sobre corrimãos, pequenos acidentes no jogo de futebol, manobras ciclísticas e tantas outras façanhas do mundo masculino, um chute no saco é o menos provável de acontecer. Se o impacto nos testículos for muito forte, a cápsula que envolve o órgão pode se romper e vazar conteúdo interno, o que só se resolve com cirurgia. Se não for tão forte assim, ainda pode causar um sangramento interno e inchar a ponto de fazer com que a região atinja o tamanho de uma berinjela. Que coisa feia. Então, vamos deixar a coisa um pouquinho mais dramática. Essas células nervosas da dor nos testículos, os nocicépteros de que estávamos falando, estão ligadas a nervos do estômago, que por sua vez está ligado diretamente ao cérebro. Deu para entender por que os homens também sentem náuseas, aumento da pressão arterial, suor excessivo e palpitações nessas horas? Bem, você pode notar que na maioria das vezes as vítimas de chute no saco ou qualquer outro impacto nessa região se deitam em posição fetal no chão ou em qualquer outro lugar mais próximo, meramente por instinto, e é justamente esta posição recomendada para se sentir mais aliviado. Outra coisa que pode te ajudar também é um saco de gelo no saco. Sacou? Mas se nada funcionar, correr para o médico é a sua melhor solução. Pois bem, para as mulheres, a extensão da área uterina também pode desencadear nocicépteros e causar um tipo de dor visceral. E como se não fosse o bastante, a evolução tornou os quadris femininos mais estreitos e as cabeças dos bebês maiores. Golpe baixo da senhora evolução. Mas, se fosse só isso, o trabalho de parto dura em média 8 horas e vem com tensão, dor, fadiga, náusea e distensão dos tecidos uterinos. Se essa não é uma das maiores dores que um ser humano pode sentir, então nós não sabemos nem mais o que dizer. Algumas mulheres descrevem a dor das contrações do parto como a dor que sentimos quando precisamos fazer o número 2, só que com uma intensidade muitas vezes maior. E esta dor que faz com que elas façam força necessária para que o bebê saia. Mas enquanto isso, o tecido uterino e vaginal vão esticando, o que provoca uma dor indescritível. Não bastando isso, os ossos dos quadris vão se afastando para abrir passagem. Há relatos de trabalhos de parto em que é possível ouvir os ossos estalando. Podemos acreditar nesse momento que o parto natural também tem algo, não é? De sobrenatural. Vocês não concordam? E tem mais. À medida que se aproxima o momento da expulsão do bebê, como dizem os médicos, as contrações ou essa imensa vontade de fazer o número 2 demoram mais ainda. Ou seja, a mulher vai sentir ainda mais dor nesse momento, porque os tecidos vão ter um estiramento muito maior. No caso de mães de primeira viagem, essa distensão muscular pode rasgar o tecido e o médico pode precisar fazer um procedimento chamado episiotomia, que é um corte feito com um instrumento cirúrgico semelhante a uma tesoura. Isso mesmo. Além de toda a dor que a mulher está sentindo naturalmente, ainda vem um corte que normalmente não é precedido do uso de anestesia local e é suturado depois que o parto se encerra. Especialistas dizem que a dor é subjetiva, variando em intensidade de pessoa para pessoa, e além disso, ela depende do humor, estado de alerta e experiências dolorosas anteriores. E pegando esse gancho, precisamos deixar bem claro aqui que a comparação da dor do parto equivaler a 20 ossos sendo quebrados é uma teoria sem embasamento científico e que, justamente pela subjetividade da dor, é que existem mulheres que dizem sentir apenas uma pressão no momento da saída do bebê e juram que não sentiram dor alguma, enquanto outras descrevem como algo terrivelmente doloroso. Mas não temos notícias de nenhuma que tenha se sentido como se vários ossos de seu corpo estivessem sendo quebrados.
Agora, o que a ciência realmente afirma é que é possível controlar a dor com a própria mente. Pesquisadores de Harvard afirmam que a maneira como se sente a dor tem a ver com as emoções, personalidade, estilo de vida e genética. A Universidade Americana ainda recomenda algumas técnicas para o alívio de dores como atenção plena, respiração profunda, meditação, positividade e relaxamento. E técnicas como essas são capazes de tornar mais tranquilo e menos doloroso até mesmo o trabalho de parto. Parir um bebê ou levar um chute no saco causam dores extremas, o que nos leva a concluir que temos um empate nesta batalha dos sexos. A lição que podemos levar ao final de tudo isso é que mulheres conseguem ter um bebê e os homens podem, infelizmente, não ter a chance de fazer um. E você, ainda acha que uma dessas dores é mais forte? Deixe seu comentário aqui embaixo. Um abraço e até o próximo O Porquê das Coisas.